Na passagem bíblica de Mateus 7, versículo 23, encontramos as palavras enigmáticas de Jesus: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essa afirmação levanta questionamentos sobre o que Jesus quis dizer com essas palavras impactantes. Ao examinarmos mais de perto, percebemos que há uma profundidade significativa nessa mensagem. Em sua célebre mensagem, o Sermão da Montanha, Jesus direcionou seu ensinamento aos corações de seus ouvintes, com seus discípulos sendo o público principal. Curiosamente, o Senhor, que conhece todas as coisas, parece reconhecer que há um tipo de conhecimento que vai além do intelectual. Ele se refere ao conhecimento ligado a relacionamentos pessoais. O sermão termina com uma advertência crucial sobre a verdadeira fé, apontando para a existência de falsos profetas cristãos. Jesus nos alerta sobre esses falsos profetas, que se disfarçam como ovelhas, mas internamente são lobos vorazes. Mateus 7, versículo 15. Eles podem utilizar uma linguagem religiosa e demonstrar aparente poder, mas não são verdadeiramente ligados ao Senhor. Essa distinção é crucial, pois revela que a genuína conexão com Deus transcende a aparência exterior. O cerne da questão reside não apenas em nosso conhecimento de Deus, mas no fato de Deus nos conhecer. A passagem destaca que ser conhecido por Deus é o fator decisivo. Aqueles que seguem a vontade de Deus e são reconhecidos por Ele serão acolhidos no reino dos céus. Aqui, percebemos a ênfase na reciprocidade do relacionamento. Paulo também aborda esse conceito, afirmando que quem ama a Deus é conhecido por Ele. A analogia do pastor e suas ovelhas ressalta esse relacionamento íntimo. Jesus se apresenta como o bom pastor, que conhece suas ovelhas e é conhecido por elas. Essa interação pessoal transcende a superficialidade e demonstra a verdadeira ligação espiritual. As palavras sombrias, "Nunca vos conheci", ressoam com profundidade. Jesus não as profere por falta de conhecimento, mas sim devido ao conteúdo dos corações daqueles a quem ele se dirige. A iniquidade, o afastamento da vontade divina, é o que separa esses indivíduos de Jesus. A citação de Isaías sobre hipocrisia ecoa, descrevendo aqueles que se aproximam com palavras, mas distantes de coração. O grupo a que Jesus se refere, os praticantes da iniquidade, são os falsos cristãos e os falsos mestres. Eles são comparados aos cães, aos ímpios e impuros, destacando sua desconexão espiritual. O trecho final da passagem ressalta sua distância do verdadeiro relacionamento com Deus, usando uma linguagem forte para enfatizar sua separação. O alcance daqueles que enfrentam o julgamento abrange os imorais, os pervertidos, os agressores, os adúlteros, os assassinos, os idólatras e aqueles que abraçam a falsidade. Jesus adverte severamente que chegará um dia em que ele dirá a um grupo de praticantes religiosos: "Nunca vos conheci". É importante ressaltar que Deus não tem prazer em condenar indivíduos ao inferno. Em 2 Pedro 3, versículo 9, somos lembrados de que a paciência do Senhor não é um sinal de incapacidade, mas sim um testemunho de seu desejo de que todos se arrependam. Muitos tentam justificar-se como merecedores do céu com base em suas obras, mas isso é insuficiente. Embora possam afirmar realizar boas obras em nome de Cristo, negligenciaram a obra primordial que importa a Deus: ter fé naquele que ele enviou. Portanto, Jesus, o juiz justo, os condena à separação eterna. Essa advertência de Jesus se aplica àqueles que proferem Senhor, Senhor, mas falham em integrar sua vida espiritual com sua vida cotidiana. Eles podem frequentar a igreja e cumprir deveres religiosos, mas suas ações contradizem a fé que professam. Há aqueles que falam eloquentemente, mas vivem de maneira imoral, alegam seguir Cristo, mas agem contrariamente a seus ensinamentos. Jesus se afirma como o juiz supremo de todas as pessoas, um papel que deve ter surpreendido aqueles que o consideravam apenas um professor local. Sua afirmação chama a atenção para um futuro dia de julgamento, questionando se as buscas que nos consomem agora terão a mesma importância naquele momento.
Podemos defender nossas escolhas quando todas as coisas terrenas desvanecerem em insignificância? Refletindo sobre as palavras de Spurgeon, descobrimos que as pessoas que Jesus aborda aqui não estavam desprovidas de ações espirituais, profecia, exorcismo e maravilhas. No entanto, essas realizações não têm valor sem uma verdadeira comunhão e conexão genuína com Jesus. Eles executaram essas façanhas em nome de Jesus, mas careciam de um relacionamento autêntico de amor e comunhão com Ele. Nunca vos conheci, declara Jesus. A salvação depende de conhecer Jesus intimamente e ser conhecido por Ele. Isso transcende a mera confissão verbal ou confiança em ações superficiais. Essa mensagem nos lembra que a fé sem um relacionamento sincero é insuficiente. As ações que realizamos em nome de Jesus devem estar enraizadas em uma conexão autêntica e devoção sincera. Conforme exploramos esse trecho, descobrimos a essência de uma fé autêntica, um relacionamento com Jesus que permeia nossas ações e escolhas, levando a uma verdadeira transformação do coração e da vida. O trabalho espiritual é a nossa conexão com Ele, através do dom da fé que Ele nos concede, que assegura a nossa salvação. Conectados a Jesus, estamos seguros. Sem conexão com Ele, todos os milagres e grandes obras não provam nada. Que palavra terrível, que separação terrível. Apartai-vos de mim, do próprio Jesus a quem você proclamou. Em união com quem a vida eterna pode ser encontrada. Em Cristo tudo é paraíso. Separados dele, tudo é inferno. Jesus é o juiz. As chaves estão em suas mãos. Se separar de Cristo é o próprio inferno do inferno. É a base de toda a miséria dos condenados. Ser cortado de toda a esperança de benefício de Cristo e de sua mediação. A verdadeira fé em Cristo é testada pela obediência à vontade do Pai. Dizer apenas Senhor, Senhor e reivindicar crença não é suficiente. É preciso também seguir e obedecer aos mandamentos do Senhor. É possível adquirir um léxico religioso, memorizar versículos bíblicos e hinos religiosos, mas ainda falhar em seguir a vontade de Deus. Aqueles que são verdadeiramente nascidos de novo têm o Espírito de Deus habitando neles. Com a ajuda do Espírito Santo, eles são capazes de compreender e seguir a vontade do Pai. Mas se alguém não possui o Espírito de Cristo, ele não é dele. Romanos 8, versículo 9, Nova Versão Internacional. O amor de Deus em seus corações os motiva a obedecer a Deus e servir aos outros. Romanos 5, versículo 5, Nova Versão Internacional. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Uma vez que a porta se fecha, ela nunca mais se abrirá. No entanto, algumas pessoas mantêm a esperança de que a porta possa se abrir novamente, mas não há nada nas Escrituras que sustente tal expectativa. Portanto, todos aqueles que ouvem essas palavras e as colocam em prática serão como um homem sábio, perspicaz e sensato, que construiu sua casa sobre a rocha. E então a chuva caiu, e as enchentes vieram, e as torrentes vieram, e os ventos sopraram e bateram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, pois estava fundada na rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será como um homem tolo e estúpido, que construiu sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, e as enchentes vieram, e os ventos sopraram e bateram contra a casa, e ela caiu, e grande e completa foi a sua ruína. Mateus 7, versículo 24 a 27. Os ouvintes de Cristo podem ser categorizados em dois grupos: aqueles que ouvem e seguem seus ensinamentos, e aqueles que ouvem, mas não agem conforme eles. Cristo pregava agora para uma multidão diversificada, e assim ele os separa uns dos outros, como fará no grande dia em que todas as nações serão reunidas diante dele para ouvir. Ouvir a Cristo não se trata apenas de escutá-lo, mas de obedecê-lo. O Senhor estava ilustrando um ponto principal. Nossa profissão de fé em Cristo será testada diante de Deus. Aqueles que confiaram em Cristo e provaram sua fé pela obediência não terão nada a temer. Fundados na rocha, suas casas permanecerão. Porém, aqueles que professaram confiar em Cristo
mas não obedeceram a Deus, serão condenados. Não podemos desprezar levianamente este sermão, pois foi Deus quem nos deu. Devemos nos curvar diante dele e nos submeter à sua autoridade, pois todos seremos julgados. Quando Jesus terminou de proferir essas palavras no monte, as multidões ficaram atônitas e sobrecarregadas com seu ensinamento, pois ele ensinava como alguém que tinha autoridade para ensinar inteiramente por sua própria vontade, e não como os escribas que dependiam de outros para confirmar sua autoridade. O sermão foi excelente, e é provável que tenha sido dito mais do que está escrito aqui. Agora eles estavam atônitos com essa doutrina. É a ser temido que poucos deles tenham sido levados por ela a segui-lo, mas eles estavam cheios de admiração no momento. Ele entregou seu discurso com um tom de autoridade. Suas lições eram leis, sua palavra, uma ordem. Cristo no monte demonstrou mais verdadeira autoridade do que os escribas na cadeira de Moisés. Então a pergunta é: como servir a Deus de maneira aceitável? É uma coisa andar com Deus e servi-lo da maneira que queremos, e outra coisa é servi-lo de acordo com o padrão ou maneira que ele deseja. Lembremo-nos quando ele disse a Saulo que a obediência é melhor do que o sacrifício. Isso significava que não podemos buscar servir a Deus nos nossos próprios termos, apenas alinhados com a sua vontade conhecida. É importante distinguir entre essas duas abordagens, porque muitas pessoas afirmaram veementemente que caminharam com Deus e fizeram a sua vontade, apenas para Deus dizer: apartai-vos de mim. Primeiro, venham com submissão reverente. A palavra de Deus nos dá uma visão profunda de como Jesus orava. Nós não estávamos lá para ver, mas graças a Deus pela Bíblia. Em Hebreus 5, versículo 7, nos é dito que, nos dias de sua vida terrena, Jesus apresentou petições específicas e súplicas urgentes pelo que ele precisava, com clamores e lágrimas fervorosas para aquele que sempre poderia salvá-lo da morte. E ele foi ouvido por causa de sua submissão reverente a Deus, sua ausência de pecado e sua determinação infalível em cumprir a vontade do Pai. Sabemos porque Deus sempre ouve as orações de seu Filho. Diz que Jesus foi ouvido por causa de sua submissão reverente. Como mostramos essa submissão reverente? Hebreus 5, versículo 7, refere-se ao momento em que Jesus orou no jardim do Getsêmani. E a descrição do que aconteceu naquela ocasião é um exemplo disso. Submissão reverente, portanto, consiste em dizer ao Pai: não seja como eu quero, mas como tu queres, que a tua vontade seja feita. Consiste em renunciar à nossa própria vontade e aceitar a vontade de Deus. Jesus nos deu uma oração para usar como padrão, é claro, é o que chamamos de oração do Senhor. Nessa oração, ele incluiu esse princípio. Ele nos ensinou a orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando você se aproxima de Deus, você precisa dizer: faça-se a tua vontade. Essas palavras simples significam que você está dizendo: se a minha vontade não estiver alinhada com a tua, então eu deixo de lado a minha vontade. Você está dizendo: quando as nossas duas vontades entrarem em conflito, deixe a tua prevalecer. Segundo, seja genuinamente dedicado a Deus. Dedicação fala de um compromisso do coração, que não é facilmente desfeito ou desencorajado. Segundo Crônicas 15, versículo 14 a 15. Além disso, eles fizeram um juramento ao Senhor com voz alta, com trombetas de alegria e com chifres. Toda Judá se regozijou com relação ao juramento, pois eles haviam jurado de todo o coração e o buscaram sinceramente, e deixem-nos encontrar Deus. Assim, o Senhor lhes deu descanso de todos os lados. É essencial observar que eles obtiveram descanso após uma dedicação genuína a Deus. Da mesma forma, podemos encontrar verdadeiro descanso quando escolhemos ser verdadeiramente dedicados a Deus. Quando estamos realmente dedicados a Deus, naturalmente desfrutamos da sua proteção, e esse compromisso total de coração lhe agrada. Quando somos verdadeiramente dedicados, é apenas natural carregar sua presença e, portanto, testemunhar suas manifestações sobrenaturais. A verdade
é que algumas pessoas que são chamadas pelo nome de Deus, por estarem frequentemente na sua casa, têm corações tão distantes do Deus vivo. Irmãos, essa distância a qual nós ouvimos nesse pequeno vídeo é aquilo que nos faz lembrar que a nossa salvação, ela não vem pelas obras, mas sim pela fé, como está escrito em Efésios, capítulo 2, onde fala que aquele que vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, e outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça e pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, irmãos, entendamos que a nossa salvação, ela não depende das nossas obras, como muitas vezes você tem aprendido. Se assim fosse, tornaríamos o sacrifício da cruz insuficiente para a salvação. As nossas obras, elas apenas fazem parte de cada um conforme a natureza que cada um tem. Porque existem pessoas que nem acreditam em Deus e praticam boas obras, ateus e outras pessoas. Porém, isso não vai levar ninguém ao céu. A verdadeira obra que diz que a sua fé sem obra é morta é aquela obra da cruz. Quando nós não estamos confiando ou crendo na obra da cruz, a nossa fé é morta. Aí a fé sem obra é morta. Quando você crê em Jesus Cristo, ainda que você tenha boas obras, não foi as tuas boas obras que fizeram te salvar, mas a presença do Espírito Santo em você, a partir do momento que você creu em Jesus Cristo, ele vai atuar nas obras, na caridade, no amor, na ajuda ao próximo. Como diz, tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, estava nu e vestiste-me. Como o Senhor Jesus fará e falará naquele grande dia. Mas muitos que pensam que serão salvos apenas por obras, estão colocando o Senhor Jesus Cristo de uma maneira fragilizada, como se o seu sofrimento na cruz não fosse suficiente. Muitos que limitam o poder de Jesus Cristo a respeito da salvação também não reconhecem que o próprio Jesus Cristo, ele, o Senhor Jesus Cristo, ele tem poder para fazer o que ele quer sem pedir autorização a ninguém, porque a ele foi dado todo o poder no céu e na terra, sendo ele o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus. Entendamos que não quero deixar ninguém triste, porém quero dizer uma coisa. Em quem você tem crido? Qual evangelho você tem escutado? Qual forma de exortação você tem escutado dentro da tua denominação? Se ela depender
ou se você depender de alguma coisa que você tem que fazer para a tua salvação, você já não está crendo em Cristo. A tua salvação depende unicamente de obedecer a Cristo. E o que é obedecer a Cristo? É obedecer o mandamento de Deus, obedecer a palavra de Deus, que compõe as palavras de Jesus Cristo, que são as próprias palavras de Jesus Cristo, o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus. Quando amamos, quando perdoamos, quando não jogamos ninguém fora, quando nós damos a oportunidade para que alguém possa se arrepender e não tratamos ela com desprezo, quando realmente nós estamos meditando nas Sagradas Escrituras, lendo, estudando, procurando fazer aquilo que Cristo nos ensinou. Assim, vivemos uma vida cristã, uma vida baseada somente em Jesus Cristo. Não em placas denominacionais, denominações e pessoas que são extremamente religiosas, que muitas das vezes colocam obstáculos para que as pessoas deixem realmente de acreditar na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus caros irmãos, fica aqui para que vocês meditem sobre esse assunto. Se você crê apenas na tua denominação, se você acha que ela é o caminho, fique sabendo que o caminho é Jesus Cristo, que a graça é Jesus Cristo, que a verdade é Jesus Cristo e que a salvação está em Cristo. Fora isso, como ouvimos nesse sermão que se passou, fora isso nada dará salvação a homem nenhum. Só há salvação em Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Querendo dizer aqui para vocês que todas as imagens deste vídeo são apenas imagens ilustrativas, porque nós não adoramos nada feito pelas mãos humanas. Porém, para compreensão visual, foi colocado esse vídeo e todos vocês já sabem que nós não nos prostramos em nenhuma imagem e sabemos que isto apenas é uma ilustração, porque este vídeo não é direcionado a somente um grupo de pessoas, mas é direcionado a todos aqueles de qualquer tipo de denominação que assim quiser ver. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.